Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria aqui da Consult, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário desta mesma Consult. E hoje nós temos um tema aqui, né, Marcos, que envolve o crédito do PIS e da COFINS, e é bom lembrar, é a COFINS, né? Tem gente que diz COFINS pensando que é o aeroporto lá de Belo Horizonte, né? COFINS, é a COFINS, a contribuição sobre o IPI não recuperável e não creditado. Parece que nós tivemos aí uma mudança de entendimento judicial, é isso? É isso mesmo, Gilberto. Esse é um assunto que tem uma decisão judicial recente sobre o assunto, por isso nós voltamos a esse assunto que nós já comentamos em momentos anteriores, mas o mundo tributário tem muito disso, né, Gilberto? As legislações mudam, a doutrina muda, a jurisprudência Ele não muda. tomba, ele capota, né? Exatamente. Então o que que acontece, Gilberto? Hoje nós temos vigente a instrução normativa em relação ao PIS e COFINS, a instrução normativa 2121 de 22. Essa também é meio fácil de guardar. Quase um patinho, né? É. Então essa instrução normativa, ela regula basicamente todo o PIS e COFINS, no que se refere à questão de apuração, de cobrança, de fiscalização e de arrecadação. Então, todas as regras de PIS e COFINS hoje estão abarcadas dentro dessa instrução normativa. No artigo 171 desta instrução normativa, ela trata que os créditos, em relação aos créditos de PIS e COFINS, não vai gerar direito a crédito o IPI incidente na venda pelo fornecedor. Então, quando a empresa compra um produto que tenha IPI, ela não pode incluir o IPI na base do crédito, como consta deste artigo 171, parágrafo único da Instrução Normativa 2121 de 22. Mas isso não era assim. A instrução anterior, que antecedeu a 2121, que é uma instrução de 2019, é uma instrução 1911, que aliás foi a primeira instrução que veio traçar todo o arcabouço de PIS e COFINS, ela lá no artigo 167, ela dizia que o IPI não recuperável, e você entende bem dessa parte do IPI, Gilberto, que o IPI não recuperável é aquele que eu não me acredito. Vira custo, né? Isso, exatamente, o que vira custo. Então, quando virasse custo, nas palavras tuas, Gilberto, eu poderia utilizar esse IPI na base do crédito do PIS e COFINS. Então, quando eu comprasse algum insumo, ou bem para revenda, ou ativo fixo, que eu fosse me creditar do PIS e COFINS, fosse permitido eu creditar o PIS e COFINS, eu poderia incluir o IPI na base do crédito quando ele fosse custo, ou seja, quando eu não me acreditasse desse IPI. Então era assim na instrução normativa 1911 de 19, e essa instrução normativa 2121 veio alterar essa regra. Só para que não fique nenhuma dúvida, não se está falando de crédito IPI do ativo fixo, é PIS e COFINS. Sim, Né? sim. Porque o IPI ele não gera crédito para efeitos de ativo fixo, quer dizer, é o valor que é somado e vira preço na realidade, né? Exato, esse exemplo que você está trazendo é um bom exemplo. Quando eu compro o IPI, uma máquina, por exemplo, que ela tem IPI, eu não me acredito do IPI. Isso acaba virando custo. Então, esse custo de IPI sobre a máquina, ele era passível de crédito de PIS e COFINS. E houve uma mudança nessa instrução normativa, como falamos, que não permitiu mais esse crédito. Isso, inclusive, podemos citar aqui, tinha uma solução de consulta a 579 de 2017 que permitia o crédito. Lógico, a instrução era de 17, ela estava com base nas normas anteriores, que era a Lei 10.833, no caso da COFINS, e a 10.637, que é de 2002, no caso do PIS. Então, era assim. Acontece que agora, como você comentou no início, tem uma decisão que está sendo muito comentada aí na imprensa, do tribunal, então decisão de segunda instância, nesse caso o tribunal do TRF3,
permitindo esse crédito sobre o IPI não recuperável. Essa decisão foi uma decisão de uma empresa comercial de material de construção, ou seja, a empresa comercial, ela não se acredita do IPI, né, Gilberto? Também custo. Também é custo, porque a empresa comercial não paga IPI, então não tem IPI na sua venda. Então, essa empresa comercial, o IPI viraria custo, ele não se acreditou, ela foi ao judiciário e ganhou o direito de incluir o IPI na base do crédito PIS e COFINS, pelo menos essa foi a decisão do tribunal. Evidente, né, Gilberto, que dentro do nosso sistema jurídico cabe recurso, certo? Cabe recurso da União aí para instâncias superiores. E o fundamento que trouxe base para essa decisão do tribunal foi o fundamento de ilegalidade. E aqui dá para você comentar um pouco essa parte jurídica, aonde a instrução normativa 2121 de 22, ela estaria impondo limites à lei. E aí é lembrar a pirâmide de Kelsen, né? Quando a gente fala em hierarquia de leis, é bom que se diga, não é que exista uma norma mais importante com a outra, né? Eu sei que mudam já, mas a Constituição é mais importante, lei, mas na realidade o que nós temos é uma hierarquia funcional. Cada norma tem o seu papel. E, segundo a nossa estrutura jurídica legal, quem cria a obrigação, o princípio da legalidade, é lei no sentido estrito. Aliás, nós temos lá no artigo 5º o princípio da legalidade genérica, e na área tributária, lá no 150, nós temos um específico para a área tributária. Só lei pode criar obrigação. Por exemplo, muita gente pergunta, por que o fiscal, ao invés de me autuar com base no regulamento, ele vai na lei? Porque a criação de multa, de penalidade, é outra face, e também teria que ser por meio de lei. Então, o que acontece? Uma instrução normativa, ela tem o condão apenas e tão somente de criar obrigações acessórias decorrentes daquela obrigação principal. Ou seja, o que nós temos aqui, tecnicamente, é uma invasão de competência, né, do papel dado à lei. O artigo 146 da Constituição estabelece as funções básicas da estrutura que deve ter a lei complementar e depois a lei ordinária, em casos como esse, né, que são a 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003, PIS e COFINS, basicamente, né? E a instrução, mais uma vez, extrapolou realmente esse contexto. Aliás, você faz isso muito no Brasil, né, Marcos? Bastante, Gilberto. Então, Gilberto, é isso aí. É essa situação que a gente veio trazer hoje, uma situação interessante para os contribuintes, no sentido de analisar as suas operações e ver se isso faz sentido e pensar em buscar esse crédito, seja na via judicial ou seja outra via possível. Ok. E se houver novidades, certamente nós voltaremos aqui, não é isso? Sim, com certeza. Obrigado, Marcos. Bom, você que nos acompanhou, a gente agradece mais uma oportunidade, trazendo um tema aí pulsante, e o Marcos está sempre aí antenado, a gente está sempre trocando figurinha do que está vindo, do que está saindo, do que está chegando, mas você se lembre que a gente sempre convida você a participar, querendo nos mandar sugestões, e nós temos recebido algumas, né, e tem nos deixado bastante felizes. Você pode usar o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, para mandar sugestões, comentários, críticas, nós sabemos que elas podem existir, mas você também tem aqui embaixo, né, o espaço para fazer comentários. E nos contavam, inclusive, Marcos, de um dos episódios, dos primeiros episódios que nós gravamos, e nós comentamos a história do imposto sobre a barba, né? Alguém escreveu em russo, né? E isso para nós nos mostra que, provavelmente, se não for alguém lá de fora, nós estamos com o Ibope relativamente alto, né? Pelo menos abrangente. Abrangente, né? Então, fica aí o convite, você tem o e-mail, tem o comentário embaixo, o pedido que nós fazemos, dê o seu likezinho, porque isso dá relevância para o material. Nós sabemos que nós produzimos material de boa qualidade, então divulgue, comente, compartilhe e, principalmente, você tem uma sinetinha aí, na medida que você se inscreve e sugere aos colegas para que façam o mesmo, toda vez que houver um novo vídeo, né, você irá ser avisado, né? De resto, nos acompanhe nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, né, no próprio YouTube, nós estaremos sempre com vocês. Dito isso, né, Marcos? Vamos aguardar para uma próxima, né? Sim. Até a próxima, então. Obrigado.